Bom, novamente, obrigado, boa noite a todos. Agradecemos a presença aí de todos. Hoje um evento mais informal, né, mas igualmente importante aí na nossa programação, pois nós estamos aí nos aproximando dos dois grandes eventos que vamos ter aí durante essa gestão, que são o Encontro Nacional, né, de ex-bolsistas e também o Encontro Latino-Americano. Então, e para isso, nós então enviamos um comunicado geral, né? E também estamos gravando para depois poder compartilhar com os outros ex-bolsistas. A ideia, então, é nós nos fortalecermos, né? Assim, compartilharmos experiências para que aqueles que estão indo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, tanto para o encontro nacional quanto o encontro latino-americano, né, possam ir então mais preparados, né, para esses eventos, né? E para isso, então, como eu comentei, enviamos um convite geral e conversei, né, particularmente com algumas pessoas, né, os nossos senpais aqui, para que pudessem, então, compartilhar um pouco da experiência dos eventos, né? Então, liguei para o Dr. Harada, né? Liguei também para o ministro Masami Ueda, para que pudessem participar aí na noite de hoje e compartilhar então experiências sobre esses eventos, né? Isso que nós vamos então ouvir um pouco na noite de hoje, mas claro, a ideia também é que mais pessoas possam compartilhar e principalmente, né, aqueles que estão indo pela primeira vez, como é o meu caso, possam também fazer perguntas, né? E com isso, como eu comentei, né, irmos mais bem preparados aí para esses eventos. Mas só para iniciar, então, eu gostaria de pedir aqui para a Márcia, né, para a Marcinha e para o Álvaro, né, comentar rapidamente sobre o encontro nacional, né, e sobre a programação do evento, mas para dar uma introdução mesmo, e depois a gente segue aqui para a gente começar com algumas perguntas aqui como eu havia comentado, né? Marcinha, o Álvaro, vocês podem comentar um pouco sobre o evento, como está, e um resumo da programação, algo rápido mesmo, só para introduzir. Ok, vou estar falando aqui, uma boa noite a todos novamente. Então, a gente está muito contente de estar retomando, né, os encontros nacionais. Eu acredito que esse seja o quinto, né, doutor Harada? Acho que é o quinto encontro nacional. Acho que o último foi, não me lembro, mas foi em Porto Alegre, né? Acho que a maioria das pessoas, dos jovens, assim, não estiveram presentes, né? Então, é a primeira vez que a gente vai estar participando do encontro nacional. Então, essa retomada, né, é muito importante. E esse encontro nacional, na verdade, a gente estava programando para acontecer em 2020, na gestão do Tério Errara, aí não foi possível, aí postergou para a gestão do Leandro Rattori, e também não foi possível, e agora nessa gestão, né, do nosso presidente Rodolfo Ada, que aí essa data, na verdade, foi sugerida e pelo próprio embaixador, que ele teria disponível só esse final de semana, então a gente abraçou essa data aí, vamos realizar, né, para não deixar para depois, né, então, infelizmente calhou muito próximo também ao encontro latino-americano, que a gente soube depois que seria, né, bem nessa data, enfim, mas a gente já tinha se comprometido também com a embaixada que estaria fechando nesses dias, então, por isso que foi nesses dias, 16, 17, tá? E aí a gente ficou, a primeira lista, né, quando a gente passou logo no começo, né, tinha bastante nomes e mais de 40, então foi esse número de pessoas, de participantes que a gente passou para a embaixada, até naquela época, né, mas aí como a gente viu que foi caindo, né, muitas pessoas assumiram outros compromissos, não puderam estar presentes, participando dessa vez, mas assim, a gente está muito contente que mesmo assim a gente está com um total de 23 bolsistas, né, e 7 esposas vão estar acompanhando esses bolsistas, e aí então um grupo de 30 pessoas vai estar fazendo essa visita na residência oficial, né, do embaixador,
na sexta-feira à tarde, na sexta de manhã, né? Vai começar aí, vai abrir o Encontro Nacional com um simpósio bem interessante, né? Que vai estar o embaixador falando, né? O doutor Harada também vai estar falando desse evento. E todos os participantes, né? A gente até, até uma dúvida nossa que a gente perguntou, também conversei com o doutor Cazu em relação a isso, para nesse simpósio, né, para ter mais pessoas participando, né, a gente sabe que Brasília tem muitas lideranças jovens, né, o pessoal da AREM, uma nova JCI também lá, né, lá em Brasília, né, então a gente também gostaria de estar abrindo o simpósio, né, para essas lideranças, né, para tornar esse simpósio ainda mais rico, né. Então, é uma pergunta, né, também, que a gente gostaria de compartilhar com os senhores, né, se tudo bem abrirmos o simpósio para pessoas que não são bolsistas, né, gostaria de ouvir essa opinião. E além disso, a gente está tendo uma grande ajuda do bolsista, que é o Mário Cato, né, que ele é também, ele tem o Hotel Taiô, né, lá, e ele tem ajudado bastante a gente em relação a pontos de locais para poder fazer o almoço, né? Inclusive, ele gostaria muito, né? E ele já falou para a gente que ele vai oferecer o almoço de sábado, né? Para todos os bolsistas, para esses 30 bolsistas, 30 pessoas que vão estar lá em Brasília, que ele vai oferecer esse almoço, ele faz questão de oferecer, né? Como anfitrião também, né? Para poder receber todos os bolsistas que estarão participando do Encontro Nacional. Né? E aí, em relação aos passeios de sábado, né, acho que o Álvaro e a Alessandra pode passar um pouquinho o cronograma para apresentar para os senhores, mas a gente está muito feliz assim em poder estar retomando esse encontro nacional. E hoje esse bate-papo acho bastante interessante, né, que surgiu essa ideia do nosso presidente de estar conversando, né, com as pessoas que já participaram, que já coordenaram outros encontros nacionais, né, em outros anos, que a gente gostaria de ouvir deles também, né, como que foi, né, o que é importante, o que não pode faltar, né, nesse encontro nacional, que, né, para que seja bem proveitoso para todos nós, tá? Então, não sei se o Álvaro consegue passar rapidamente um pouquinho a programação. Eu vou colocar na tela, Marcinho. Você quer apresentar rapidamente? Rapidamente, então, só para ilustrar o que a Marcinha já falou bem, né? Aquela arte que foi compartilhada no WhatsApp do Encontro Nacional, que seria dia 16 e 17. Essa arte foi feita pela Ale Koga. Então, passando aqui para o dia 16, né, o primeiro dia, numa sexta-feira, iniciando às 10 horas o simpósio cultural, com participação do embaixador Teiji Hayashi e a participação do Dr. Harada também. Fazer esse debate, essa conversa. Daí, no período da tarde, a atividade seria encontro na residência oficial do embaixador do Japão, uma visita de cortesia lá, e à noite, o lançamento da antologia Sougai Musho Kenshusei, para aqueles que entregaram o texto, né, para o também ex-bolsista André Kondo. Ele vai estar fazendo esse trabalho para que seja entregue esse livro nessa data, junto também nessa confraternização no final do primeiro dia. Aí o segundo dia, dia 17, sábado, seria reservado mais para visitações, alguns pontos turísticos na cidade de Brasília. Aqui algumas sugestões, a gente também está definindo melhor esses pontos, né, turísticos, mas a Catedral seria um dos pontos turísticos, o Palácio do Itamaraty, Senado, Câmara de Deputados, e a Torre de TV, que é um ponto alto que tem visão de toda a cidade, né, a cidade de Brasília que é planejada. Então foi uma sugestão de visitação. Devido ao tempo, a gente está selecionando esses pontos. Aí no almoço, como a Marcinha falou, o seu Mário Cato está oferecendo um almoço no restaurante La Fiesta, junto com algumas lideranças, amigos ali de Brasília mesmo.
E após o almoço, a gente está programando uma visita ao Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro, que fica próximo à Embaixada, próximo ao lago também. E assim, finalizando o evento, né, à noite, com mais uma confraternização mais informal, até com sugestão de karaokê e no estilo izakaya, alguma coisa assim. E no domingo ficaria livre também. Isso, daí, e assim, esses passeios, né, é importante também a gente falar que vai ter, assim, o ônibus, né, o ônibus, tanto o ônibus quanto o local, que vai ser o simpósio, que vai ser lá no Blue Tree, vai ser também patrocinado pela embaixada, né, que eles estão fazendo, eles fizeram todo o orçamento, né, então eles vão também estar disponibilizando ônibus para os passeios, para deslocar todos do hotel para a embaixada, né, então tanto sexta quanto sábado, e também a infraestrutura toda também para o simpósio que vai acontecer na sexta-feira de manhã, tá? E aí a parte de passagem, como a gente não sabia muito bem quem que ia, então cada um foi comprando realmente de forma individual, né? Tem gente que pode ter disponível para ir na quinta à noite já, outros só na sexta-feira de manhã, né? E alguns vão embora no sábado à tarde, né? Ou domingo de manhã, então cada um foi comprando sua própria passagem, e aí também o hotel, também a reserva também, né? Cada um foi fazendo de forma individual, tá? E aí está aqui aberto, né, para ouvir dos senhores, né, dúvidas e orientações também em relação ao Encontro Nacional 2022. Pessoal, obrigada. Então, ficar aqui aberto a perguntas também. Obrigado, Marcinha e Álvaro. Então, depois dessa introdução, né, explicação geral sobre o Encontro Nacional, então, como eu havia comentado, né, eu havia conversado com algumas pessoas, né, e particularmente com o Dr. Harada e com o ministro Massami. Então, e gostaria de então iniciar, né, essa rodada de perguntas, pedindo ao Dr. Harada, né, para compartilhar aqui, né, dicas, experiências, tudo que o senhor achar importante, interessante compartilhar com os bolsistas de primeira viagem, digamos assim, que estamos aí retomando e indo para esses eventos. Então, boa noite, doutor Harada. Muito obrigado aí por participar e compartilhar. Estou com a palavra ou não? Estou com a palavra? Sim. Bom, isso. Boa noite aos companheiros. Muito obrigado pela oportunidade. Pela projeção do tema que eu vi, melhorou 100%. Aquela preocupação minha desapareceu. Porque Rodolfo, havia dito que eu faria uma pequena exposição a respeito de como os Kenshusei podem ajudar no relacionamento comercial com o Japão. Então, esse tema me deixou um pouco preocupado, porque não é exatamente o objetivo da Bolsa fazer o intercâmbio comercial, mas sim intercâmbio cultural, e o aspecto comercial surge como um efeito colateral, né? Boas amizades resultam em bons negócios. Mas, pelo que eu vi, seria uma espécie de retrato da atuação do latino-americano. Isso daí eu domino a matéria de ponta a ponta, né? Então, não teria problema nenhum. Se pediram para falar em 10 minutos, 10. Se pediram 15, 15, 20, 30, até 1 hora, até 2 horas eu posso falar. Então, não tem problema nenhum. Mas vamos começar pela experiência que todos estão esperando. A minha participação na Bolsa, na Associação Brasileira, deu-se a partir do momento em que eu passei a presidência. Então, foi em 98, né? Então, nessa data, nesse ano, eu resolvi registrar o Estatuto da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas, que o ministro Massamo Ueda havia redigido em 72. Mas o pessoal sempre preferia atuar de uma forma informal e não registrar. Mas eu achei que era o momento de registrar, fiz o registro e inaugurei lá o primeiro encontro nacional de ex-bolsistas num
num prosseguimento do encontro que houve em Brasília e terminando lá em Caldas Novas, né? Lá no Hotel Taiô. Então, aí começou o primeiro encontro, que foi sendo feito até o quarto encontro que se deu em Porto Alegre, em 2013, e quando se praticamente estava reiniciando, então, a Bolsa sob o novo estilo, né? E no quanto ao latino-americano, a partir do 11º encontro, o 10º foi lá em Belém do Pará, e eu passei a não só coordenar, como também realizar a publicação dos anais. Esses anais estão publicados num livro chamado 21 anos consecutivos da Associação Latino-Americana. Vai desde a fundação em 95, a delegação brasileira liderada pelo desembargador Joe Tatsumi, e do Peru, liderado pelo Manuel Kawashita. Aí surgiu a Associação Latino-Americana. Depois houve a adesão da Argentina, a adesão da Bolívia, a adesão recentemente do Peru e do Paraguai, né? Então, esses anais estão publicados nesse livro 21 anos consecutivos, que todos os interessados poderão obter gratuitamente lá no Bunkyo. Não deu para distribuir para todo mundo, porque muitos faltaram. No dia não estavam presentes todos. Mas os novos, que ainda não têm, esse livro é muito útil, porque retrata todas as palestras feitas ao longo dos 15 encontros. O último foi em Buenos Aires, quando tivemos a ideia também de fazer esse encontro sob a bandeira unificada, a bandeira latino-americana, porque havíamos registrado o estatuto, formalizado o estatuto da Associação Latino-Americana. Então, fizemos esse lançamento lá em Buenos Aires e fizemos uma pequena inovação, né? Pela vez primeira, conseguimos a participação oficial do Japão, da embaixada japonesa nesse encontro. Não o embaixador convidado, mas o embaixador ativo, inclusive proferindo palestra inaugural e oferecendo um banquete para todos quem chussei no encerramento do evento. Então, isso é que nós fizemos, né? Agora, a delegação brasileira, meus amigos, sempre foi a chave mestra desse encontro, que é por ser a delegação com maior participantes, né? Só que, então, a diretoria executiva elegia uma comissão de organização do Congresso toda vez que acontecia esse evento, e dava um apoio total. Então, normalmente, eu era o coordenador. Então, a delegação brasileira, o representante brasileiro, é que coordenava em relação aos demais países, dando o tema e dos delegados brasileiros e solicitando que as demais delegações destacassem um palestrante e o tema respectivo. Isso foi feito ao longo dos 15 encontros, não é? E a diretoria da Associação Brasileira, um ano antes do encontro, já preocupado com o aspecto financeiro, cobrava R$100 de sobretaxa na contribuição do Tanumōshi. Para o quê? Para ajudar os participantes desse evento, ajudando com recurso financeiro para pagar o salão, aluguel de equipamentos, a coquetel de recepção, o almoço de confraternização e o jantar de despedida. Então, esses 4 itens, a associação é que bancava através de um recurso extra embutido no Tanumōshi. Agora, isso acabou. Desde 2014, foi o último que aconteceu em Bolívia, sob esse formato.
Depois, as diretorias que se seguiram, começou com Sotozuka, Jorge Sotozuka, não mais se interessou pelo latino-americano. Então, nós ficamos alheios a esse encontro até os dias atuais, a não ser esse encontro último que o Brasil sediou, mas sob outro formato, né? E com essa abstenção da diretoria brasileira, então cada participante teria que se virar por conta própria, né? Então, comprar passagem própria, reservar hotel, enfim, desembolsar todas as despesas necessárias do Congresso. Quando antes, o Kenshusei participante só pagava o hotel e a passagem aérea. Tudo o resto era custeado com esse recurso extra advindo do Tanumōshi. Bom, esse formato deu certo, né? Então, na Argentina não houve essa participação da diretoria e tivemos que nós, então, formar uma comissão interna fora da diretoria para que pudéssemos contratar uma agência de turismo para viabilizar, né? Então, isso foi feito. Agora, a partir do momento que o Brasil deixou de liderar, por causa do desinteresse da diretoria brasileira, a coisa mudou de formato. Então, o primeiro que aconteceu foi lá em Peru. Então, a representante peruana, apesar de ter nos consultado durante meses de como fazer, no fim saiu tudo à maneira dos peruanos. Então, eles próprios já esboçaram os temas, ninguém foi consultado a respeito do tema que ia ser abordado. E parece que o Paraguai está caminhando no mesmo sentido. Cobra-se uma taxa de inscrição e o país que sedeia no latino-americano é que elabora o seu programa, né? Então, não se consulta mais o Brasil, não se consulta a Argentina, não se consulta a Bolívia, não se consulta México. Então, é tudo unilateral. Então, esse sentido de encontro latino-americano está perdendo, porque o carro-chefe, que era a delegação brasileira, deixou de ter voz ativa. Entendeu? Então, eu acho que é o momento de a delegação brasileira retomar os moldes anteriores para que, não digo liderar, mas pelo menos dar uma coordenada para que o encontro realmente represente o pensamento dos bolsistas de todos os países latino-americanos, né? E não o pensamento do bolsista do país que está sediando, né? Então, esse cuidado é que eu recomendo que a diretoria executiva repense sobre o assunto, buscando ressuscitar um costume antigo que estava dando certo. Agora, quanto à palestra que nós iremos fazer lá em Brasília, ficou tudo facilitado por causa do tema, que é exatamente a contribuição que os bolsistas têm dado no âmbito latino-americano através desses encontros bianuais, né? Então, ficou muito fácil para mim. Então, nesse sentido, é que nós iremos falar no dia. Então, de minha parte, é só. Muito obrigado, doutor Harada. São pontos importantes aí para nós trabalharmos, inclusive esse fundamental em relação à organização. Há alguns meses, né, ou há várias semanas, a organização, né, do encontro no Paraguai, eles fizeram uma reunião e na época estavam então pensando sobre o tema, né, e buscaram envolver, né, outros países. Mas acho que é muito importante essa mensagem que o senhor deixou, para a gente voltar e ver como é que está de fato o evento e com essa preocupação, né, se o que eles estão organizando e o que eles vão realizar ali vai de fato refletir aí o pensamento aí de todos os bolsistas, né? Temos muito aí a trabalhar até lá. Bem, então na sequência aqui, como eu havia comentado, né, convidar então o ministro Massami, né, que também participou de alguns eventos aí, e para compartilhar, né, a partir das experiências nesses eventos e mesmo da sua experiência, enfim, em outros eventos,
que conselhos que o senhor daria, né? Enfim, está livre para compartilhar aí com os ex-bolsistas, Certo. dicas, orientações, informações que o senhor acha importante nesses encontros que se aproximam aí. Bom, boa noite, meu caro presidente Rodolfo Wada, Márcia Nakano, Alessandra Koga, Carol e os demais companheiros do Kenshusei. Bom, o presidente Wada me telefonou muito gentilmente e me convidou para externar o meu posicionamento, a minha experiência como bolsista dos mais antigos e sobre o caráter, o objetivo desses encontros nacionais e encontro latino-americano. Eu disse a ele que eu não seria a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, porque eu não participei de todos. Eu não estive à frente das organizações dos encontros. Mas, ouvindo o Dr. Kiyoshi Harada, eu fico muito satisfeito de ouvi-lo, porque ele é realmente o precursor, o idealizador, o coordenador da maior parte dos encontros nacionais e latino-americanos. E a observação que ele fez logo no início, de que poderiam tentar utilizar as reuniões do Kenshusei, do Bemmusho Kenshusei, para dar um caráter mercantilista, um caráter comercial, eu acho que refoge aos objetivos da nossa associação. A nossa associação, na verdade, ela transcende aspecto comercial. Esse aspecto comercial faz muito bem a embaixada, o consulado do Japão, mas não a associação. A minha experiência como bolsista, ela advém do fato de que eu faço parte lá das primeiras turmas que foram. E, como ressaltou o Dr. Kiyoshi Harada, o Dr. Kazuo e eu tivemos a ideia de criar um instituto para fortalecer a presença Nikkei brasileira dentro dessa bolsa Gaimusho Kenshusei. Porque nós dizíamos assim, se a maior população de descendentes japoneses está no Brasil, na representação perante a bolsa, o número de representantes brasileiros era menor. Então, em 71, quando eu fui, do Brasil, fomos 3. O México levou 2. O Peru mandou 3. A Argentina, 1. O Paraguai, 1. A Bolívia, 1. Então, nós dizíamos, está parecendo o nosso parlamento brasileiro, que a tese da representatividade de São Paulo tem menos deputado do que os outros países, dos outros estados. Então, essa foi uma ideia inicial de fortalecer a representação brasileira junto aos órgãos da diplomacia japonesa. Fizemos o estatuto para dar uma forma de agremiação, entretanto, nós não registramos. Graças à iniciativa do então presidente Kiyoshi Harada, que assumiu posteriormente, ele deu o contorno à vida jurídica. Mas, ainda sob a inspiração de Kiyoshi Harada, que organizou os encontros, nós tivemos a ocasião de participar de um congresso, um encontro nacional em Brasília, houve também aqui um encontro em São Paulo, e, em nível de âmbito nacional, eu não participei de outros encontros. Em nível latino-americano, nós tivemos a oportunidade de estarmos em Buenos Aires, no 4º encontro em Buenos Aires, em 1998, de 17 a 21 de setembro de 1998. E estivemos em Cancún, no ano de 2001, no período de 29 de abril a 1º de maio daquele ano. Daí, então, que dessa participação em encontros nacionais, em encontros latino-americanos, o que pudemos aurir, o que pudemos depender disso tudo, foi que os objetivos da associação,
a nossa associação Gaimoshoken Shusei, Nikkei Gaimoshoken Shusei, brasileira, estavam atingindo os seus objetivos. Porque, entre outras coisas, era o congraçamento, o conhecimento mais de perto de nós mesmos. Nós encontramos colegas nossos, companheiros nossos de outros estados, de outros países. E, ao fim e ao cabo dos encontros, o que nós aurimos, o que nós conseguimos captar, foi que existe um sentimento geral, um sentimento único, um denominador comum, que é essa consciência Nikkei. Então, essa identidade cultural Nikkei, representada ainda por barreiras de cultura hispano-americana e portuguesa, brasileira, mostra que, no fundo, nós temos essa identidade cultural do Nikkei. E isso a gente, na minha modesta opinião, nós não podemos relegar, nós não podemos esquecer, e a promoção desses encontros, agora com a nova diretoria, estão fazendo esses esforços de ir a Brasília, de participar agora do encontro do Paraguai, segue nessa mesma senda, nesse mesmo caminho. Eu me lembro que, num dos artigos dessa coletânea dos 21 anos consecutivos, este é o livro que o Dr. Quiosh falou, 21 anos consecutivos da Associação Latino-Americana de Ex-Becados de Gaimosho. Então, aqui eu fiz um artigo dizendo sobre a importância da Bolsa do Ministério das Relações Exteriores do Japão na América Latina. O que é que essa Bolsa tem de positivo, tem de proveitoso? É essa unificação da identidade Nikkei. E, ao terminar esse pequeno artigo, eu lembrei de uma afirmação que os antigos romanos, o romano, no seu devido tempo, era a maior nação, o maior país, era o povo mais desenvolvido, o povo conquistador. Enfim, o mundo girava em torno de Roma. E os romanos se distinguiam dos plebeus, dos forasteiros, dos estrangeiros, exaltando a sua condição de cidadão romano. Tanto é que há uma frase muito marcante que os cidadãos romanos falavam: civis romanus sum. Eu sou cidadão romano. Então, ele tinha jurisdição própria, a maneira como alguns agora no momento falam do speak English, quer dizer, a prepotência no poderio político, militar, econômico. Mas Roma dominou o mundo por mais de 2000 anos. E o bordão, a característica de honra, de orgulho, era afirmar categoricamente: sou cidadão romano. Então, como nós fazemos parte de uma agremiação composta por pessoas que foram selecionadas dentro de um universo muito grande para irmos conhecer de perto a cultura do Japão, aquela cultura ancestral que nos une na nossa origem genealógica. Então, eu digo também, nós temos que proclamar alto e bom som: sou bolsista Gaimoshoken Shusei. E de que maneira nós podemos expressar esse nosso orgulho? Através desses encontros que as novas gerações estão realizando, com essa observação do Dr. Quiosh Harada, de centralizar a coordenação nas mãos da equipe brasileira. Por quê? Porque nós somos os maiores. Nós estamos abdicando de algo que pertence naturalmente. Então, a ideia da formação da associação nasce com a agremiação brasileira.
a ideia da Associação Latino-Americana também nasce no seio da Associação Brasileira de Bolsistas Gamuxô-Quinchusei. E nós não podemos perder isso. O nosso tempo já está passando. A nossa geração, nós agora estamos, como muito bem vocês rotularam, na categoria dos senpais. Nós estamos lá no Conselho dos Anciões. Mas sem perder de vista que nós podemos ainda dar algumas orientações. E com essa legitimidade que o Dr. Kiyoshi possui, em que ele que organizou a totalidade desses congressos, à exceção do último que aconteceu aqui no latino-americano, na realidade, ninguém melhor do que o Dr. Kiyoshi Harada, dentro desse fulgor da inteligência dele, de nos orientar. E eu só queria dizer o seguinte: quanto possível, a jovem guarda, o pessoal que nos sucede, mantenham acesa esse espírito, essa chama. Sou bolsista Gaimouchô Kenshusei. Civis Romano Sum. Com muito orgulho. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, ministro. Palavras aí muito inspiradoras aí, e também que certamente vamos refletir, mas temos muito trabalho aí pela frente, sem dúvida, e um desafio aí de revitalizar, né, e retomar. Agora, imagine isso no tempo que não tinha essa internet, o doutor Kiyoshi fazia sozinho, na base do fax, do telefone. Hoje é WhatsApp, links, comunicação virtual, mas até um pouco tempo atrás era completamente difícil, era tudo na base do fax. O fax foi a maior inovação que aconteceu aí. Hoje ninguém mais usa fax, né? Sem dúvida, um enorme desafio, né? Que claro, necessitava muito, né? Escrever muito, né? E na época, sem muitos meios eletrônicos como hoje, e falar muito, né? Ligações, reuniões, deslocamentos, sem dúvida. Bom, eu ia perguntar aqui que o Tsaka-san, ele está com a mão levantada, não sei se o Tsaka-san gostaria de fazer alguma colocação ou alguma pergunta. Porque, bem, aproveitando então, né, entrou aqui o Cláudio Kurita, né? E ele está muito em contato com a Mika Nishijima e com toda a comissão organizadora lá no Paraguai. Então, pedi para ele comentar um pouco sobre, né, o que eles estão preparando, né? Como é que está sendo aí os preparativos do encontro latino-americano. Boa noite, Kurita, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa ter entrado com alguns minutos de atraso, mas eu escutei, né, tanto o ministro Harada-san também. Foi bem interessante escutar todo esse histórico, né, do encontro. Então, eu não tive oportunidade ainda, né, de participar de um encontro latino, mas eu participei de várias Copanes, né, de Kaigai também, Nikkei Taikais. Então, assim, mas é bem interessante que o Harada falou, porque eu acho que realmente a gente, da forma que foi passado até para essa diretoria atual, eu acho que a gente realmente precisaria até, eu acho que para agora, né, nós não temos mais tempo, né, porque já está né, já estamos aí em setembro, né, no final de setembro com o evento, mas eu acho muito importante essa discussão de, por exemplo, até do próximo encontro latino-americano do Brasil, ter essa parte de organizar, né, de a gente poder estar organizando de uma forma mais unida, né, a delegação brasileira, né? Então, eu acho que hoje nós estamos trabalhando com uma coisa, não tem uma agência oficial,
né? Então, aqui quem já participou, né? Tem várias pessoas aqui que já participaram de vários eventos internacionais, e normalmente sempre tem uma agência tal, e nesse evento eu só estou sentindo que as coisas estão meio... por um ponto é bom, porque muita gente também, pelo menos a geração mais jovem, gosta de, por exemplo, utilizar, né, de serviços da internet para fazer a reserva, para comprar passagem. Muitos utilizam hoje em dia as milhas, né? As milhas. Então, eu vejo que está um pouco aberto, mas ao mesmo tempo a gente também sente essa coisa que a gente, até como o ministro Massami comentou, nós somos um grupo que, né, nós temos essa honra, né, de sermos Gai Musho, né? Então, acho que esse é algo que todo mundo tem, acho que todo mundo que está aqui, até as novas gerações, eu sinto que tem esse orgulho de participar de uma bolsa tão exclusiva, né? Então, a gente realmente, Paraguai, ele fez algumas reuniões, né? Acho que o presidente, o Rodolfo ainda nem era presidente, mas participou de uns encontros. Eu também participei de uns encontros, de uns bate-papos. Mas, assim, foi algo também muito embrionário, né? Foi uma coisa bem no começo mesmo. E eu sinto que o próprio o grupo de ex-bolsistas lá do Paraguai que tomaram realmente a frente, né? Então, até mesmo em alguns momentos ficaram aquela dúvida, será que vai ser híbrido, né, como a gente fez da última vez no Brasil, ou como eles vão fazer, será que vai ter? Mas, realmente, por um lado, eu acho que eles encararam o projeto como desafio, é uma retomada, né, é uma retomada dos encontros presenciais. Esse é um ponto que eu acho que todo mundo ainda, tem muitas pessoas que ainda estão preocupadas, né, com a parte de saúde, mesmo com o avanço das vacinas, tudo. Então, pelo que a gente tem conversado com o pessoal do Paraguai, né, eles estão fazendo agora um trabalho forte de confirmação, né, com os países, né, porque a adesão, eles estão sentindo um pouco de dificuldade na adesão, muitas pessoas falando que não querem viajar ainda, que vão esperar ainda o ano que vem, tem pessoas que não estão. Então, assim, eles estão sentindo uma certa dificuldade. Então, essa semana e a próxima semana eles querem intensificar, né, as inscrições, pedindo para as pessoas se inscreverem. Falar um pouquinho, né, do lado do Paraguai. São 3 dias de evento, sendo que são um dia, né? O dia 1º de outubro é o dia mais pesado, né? Vamos dizer, com mais programação, e no dia 30, né, que é o dia 30 de setembro, e domingo já são mais tranquilos, né? Muitos também aqui brasileiros, nós também temos a eleição no dia 2 de outubro, então tem muita gente falando da eleição, que quer voltar, então tem muitas pessoas que estão pensando, e como o Paraguai não tem muitos voos, né, muitas saídas, então tem muitas pessoas que, assim, eu já senti alguma dificuldade também de pessoas que não querem viajar porque querem exercer, né, essa parte tão importante que é da eleição. Mas só para falar rapidamente, eles escolheram, né, um espaço de eventos que chama Passeio La Galeria, é um espaço novo de eventos lá no Paraguai. Paraguai, para quem faz tempo que não vai, ou para quem nunca foi, é um país que a capital Assunção cresceu demais, então eles estão com bons lugares, eles estão com uma oferta de hotéis, né, bem grande. Então eles escolheram esse Passeio La Galeria para ser a sede para onde vai acontecer os eventos. Então, no dia 30 de setembro, vai ter a recepção na embaixada, né? Então lá nós temos a única embaixadora, né? Então é uma embaixadora mulher, ela vai receber, né, todo mundo lá na embaixada. Então por isso que eles estão também sendo cobrados pela embaixada também, né, de quem vai querer ir. Mas então no dia 30 à noite vai ter uma recepção da embaixadora, e no sábado, né, no dia 1º de outubro, vão ser as atividades. Então, a partir das 9 horas, a gente vai ter a abertura oficial, logo depois seguido de 2 palestras, né? Então, a primeira palestra falando sobre a política exterior do Japão para os Nikkeis da América Latina. Logo depois a gente tem uma outra palestra, que é uma outra mesa, que é a oportunidade de negócio entre Japão e América Latina. Logo depois tem terceiro tema, né, de outra mesa, né, de discussões, que vai ser
formações de redes através das novas tecnologias. Aí logo depois vai ter o almoço, vai ter a parte de intercâmbio, né, de grupos, né, vão ter algumas reuniões, que vai ser uma dinâmica, né, então eles vão dividir em grupos, depois vai ter a apresentação desses trabalhos, vai ter a síntese dos moderadores também, e às 3h30 é feita uma assembleia, né, uma assembleia da associação, né, uma assembleia que vai ser feita. E logo depois, como uma parte mais de integração e mais festiva, os paraguaios, né, a comunidade Nikkei no Paraguai tem um evento que é o Nihon Matsuri, né? Então, é um festival do Japão. Nihon Matsuri é o maior evento da comunidade Nikkei de lá, bem parecida, né, com o Festival do Japão aqui, com comida, com apresentações. Talvez, claro, o tamanho, né, é o maior evento lá, mas levamos em consideração que o tamanho da comunidade lá é menor, né, que a nossa comunidade aqui. Então, assim, o conceito é igual, né? Então, são as associações, os Kenjinkais que tem lá no Paraguai reunidos num grande evento. Eu tive a oportunidade de ir em 2018 nesse evento, 2018 ou 2019, e foi bem bonito, porque ele recebe uma característica um pouco parecida com os Kaikans e com os festivais do interior, né? Então, com bastante, com os Nihonjinkais, com das associações, os Fujinkais bem presentes. Então, é um evento bem interessante. Eles só estão... parece que lá no Paraguai, eles mandaram até uma mensagem hoje, que no Paraguai vai haver os Jogos Sul-Americanos de Atletismo, né? Então, os Jogos da América do Sul, que vai acontecer em 2022, e mais ou menos nessa época, né? Então, o que eles estão comentando é que os hotéis estão começando a ficar cheios lá, né? Então, até mesmo eles indicaram, né, 3 hotéis. Parece que esses 3 hotéis, algumas pessoas aqui do grupo, né, do encontro, já tentaram também reservar. Então, o mais importante é que escolham hotéis próximos, né, desse passeio La Galeria, onde vai ter as saídas, né, a saída para a embaixada no dia 30, e depois a atividade em si vai acontecer nesse passeio La Galeria. Então, talvez encontrar, né, tem vários hotéis, né, o Rodolfo também já consultou, né, tem vários hotéis na região que dá até para ir a pé, ou até mesmo, né, lá também tem eles têm também o transporte por aplicativo, táxi também. Então, a logística lá no Paraguai não é tão difícil. Então, só não pegar hotéis tão longe, né? Ou tem alguns jovens que vão pegar aquela plataforma, né? Que é o Airbnb, né? Que é uma plataforma de locação de casas também. Então, tem gente que está querendo alugar algumas casas lá. Então, por exemplo, só peguem próximo desse passeio La Galeria, né? Então, a gente pediu para a Mica, né, para ver se ela pode indicar alguns outros hotéis também, porque parece que os hotéis que elas indicaram estão bem cheios, e eles estão pedindo quanto antes, né, as inscrições, né, para aqueles que estão interessados, pelo menos já começarem a se inscrever para essa confirmação na embaixada, né, para a recepção na embaixada, e para a parte do sábado, né, no dia 1º, para também tomarem todas as providências, né, de materiais, e também das dinâmicas e das palestras que acontecem no dia 1º. Então, seria, Rodolfo, bem resumido, até pelo tempo, mas aí o que precisarem de apoio, a gente pode responder aqui pelo grupo também de WhatsApp. Obrigado. Ok, Curita, muito obrigado. De fato, o hotel, né, que o Curita comentou, o hotel sede, eu acho que ele se esgotou muito rapidamente, e nessa lista, né, de 3 hotéis que foram recomendados também, pelo que eu pude levantar, já está bem cheio, né, se não esgotado, mas existem outros hotéis, né, realmente a rede não é grande, não é pequena, a rede hoteleira ali em Assunção, não foi difícil encontrar outras opções, né? Bem, e para a gente dar sequência, então, claro, né, como eu comentei no início, a ideia é fazer uma conversa mais informal, então, né, todos quiserem fazer colocações ou fazer perguntas, né, aos coordenadores, a Marcinha, o Álvaro,
também ao Curita com as informações do latino-americano, né, ao ministro, o Dr. Harada, que já comentaram. Fiquem à vontade, né, não precisam escrever, podem perguntar diretamente. E até pedir aqui, né, especialmente aí aos nossos diretores e aos jovens, né, que quiserem pensar, formular perguntas. Mas na sequência, então, perguntar, né? Temos aqui muitas pessoas que podem ter ido em outros eventos nacionais, internacionais, e se teriam algo para compartilhar aqui conosco, né? Então, estou vendo aqui Nakai-san, né? Kotanakai, Okamoto-san, Hama-san, Dr. Ohara, teriam também algo a compartilhar aqui com os ex-bolsistas? Doutor Ohara, acho que o senhor está com o microfone. Aguardar. Oi, doutor Ohara, pois não. Claro, claro. Quem quiser mais falar, gostaria de complementar a minha exposição inicial para dizer Claro, o seguinte: uma das manifestações culturais da entidade era a outorga anual do prêmio Mário Zassa, em que eu era incumbido de fazer essa solenidade, porque esse não tinha apenas o sentido de homenagear a pessoa do condecorado, ele tinha um sentido de realçar a figura do seu patrono, Mário Zassa. Por que Mário Zassa? Porque ele é um homem que deixou muita saudade no seio do Queixo-Sei pela sua bondade, pela sua maneira sempre sorridente, alegre, por facilidade incrível de conviver com pessoas de pensamentos diferentes. Na hora de pegava fogo, na hora de botar pano quente, era sempre o Mário Zassa, entendeu? É uma pessoa que deixou muita saudade, faz muita falta no nosso meio, em que os valores espirituais, os valores morais, valores éticos são sobrepujados por interesses materiais nesse mundo competitivo, nesse mundo material. Então, o espírito Mário Zassa servia exatamente para reviver esse valor que o ser humano jamais poderia dispensar, deveria sempre cultivar. Então, anualmente era feita essa homenagem. Esse prêmio Mário Zassa foi aprovado pelo Conselho Superior da Associação de Ex-Bolsistas do Brasil por sugestão minha, não é? Então, lá na fundação está explicado o porquê da figura do Mário Zassa. Isso era feito sempre em cerimônia pública e tudo isso desapareceu a partir de 2015. Nunca mais se ouviu falar disso daí. Na gestão do Hideshima, né? Não o último, o outro Hideshima. Como é que chamava o primeiro nome lá? Não é o Marcelo, é o outro Hideshima. Eu até consultei se ele não queria fechar a gestão dele, outorgando esse prêmio Mário Zassa às pessoas que a diretoria indicasse e que fosse referendado pelo Conselho Superior. Mas ele não se interessou, então, desde 2015, essa medalha não tem mais sido entregue às personalidades importantes da nossa comunidade. Então, a última medalha que foi entregue foi via online, coube ao Roberto Inchio, mas isso em função do latino-americano, né? Então, essa medalha era típica da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas, né? Depois, no âmbito do latino-americano, nós temos duas medalhas. A medalha Roque Komatsu e a medalha Manuel Kawashita, né? Então, Rodolfo, vale a pena você dar uma repensada nisso. Eu tenho a impressão que o Raimundo Uezono deve ter ainda um estoque muito grande dessas medalhas que estão lá encalhadas. Não? É o Marcelo Shiraishi, né? Que o senhor queria dizer? Não, é o anterior. O Marcelo Shiraishi foi
foi que sucedeu ao primeiro Marcelo. Hideshima, o Marcelo Hideshima. Ah, sim. Uhum, certo. Não, né? Claro, doutor Renato, obrigado aí pelas sugestões, né? Acho que são, acho não, sem dúvida são premiações que reconhecem, né, grandes feitos, né, e valoriza personalidades importantes da nossa associação, ao mesmo tempo valorizando a própria associação, né, e os ex-bolsistas. Rodolfo, eu fico preocupado porque vários dos membros da Associação Brasileira que contavam com essa medalha com justa razão pela contribuição que eles deram no passado e que continuam dando, eles vão acabar não recebendo em vida, entendeu? Essa era a minha preocupação, porque alguns morreram, tanto é que o Rocky Komatsu foi condecorado post-mortem, né? Porque ele estava doente quando foi contemplado e não tinha condições de comparecer, né? Então, eu acho que temos vários Kenshuseis que deram sangue pela, pela nossa associação, o que estaria a merecer uma lembrança desse tipo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bem colocado, e acho que fica o nosso compromisso aqui, né, já colocado na frente de tantos ex-bolsistas, de nós retomarmos aí, então, e eu vou contatar o Raimundo, né? O senhor comentou que ele tem, então, o estoque, né? A gente conversa com ele também para retomar. Muito bem. Presidente Rodolfo, só para, talvez, eu acho que aqui também, acho que esse compromisso, acho que da nossa diretoria atual, eu acho que talvez a gente pensar num evento que talvez já pensar para a gente botar uma meta, né, talvez mais para o final do mandato, né, e a gente pensar no final, a gente já poderia pegar, né, no final da gestão, né, a gente poderia fazer como, acho que eu fico imaginando que isso a gente poderia até, se fosse antes, é que a gente está com prazo também, mas o encontro nacional poderia ter sido uma oportunidade, né, da gente entregar até lá na embaixada, fazer alguma coisa, mas acho que pelo tempo, não sei se né, e até pelo, né, a Álvaro, Marcinho, o pessoal que está organizando também, isso é uma super, assim, infelizmente, então talvez acho que pensar, mas ainda pensar né, um compromisso desse, da gente fazer a entrega, sim, acho que no final né, colocar uma data que seja um Bonencai nosso, alguma atividade nossa, e fazer essa justa homenagem, né, para os ex-bolsistas, né? É só uma sugestão. Já que o Curita falou em homenagem, nesse encontro de Brasília, esse embaixador ainda não tem essa medalha, Manuel Kawashita. Só que tem um problema. Essa medalha ele só pode ser entregue durante o encontro latino-americano, não pode ser fora do encontro. Mas tem uma outra medalha, que é o Rocky Komatsu, que pode ser entregue para fora do encontro nacional ou internacional, desde que presente um diretor do latino-americano. E como sou vice-presidente do latino-americano, se vocês concordarem, nós poderíamos outorgar essa medalha para o embaixador, não é? Aí essa entrega seria feita na residência dele. Ele vai oferecer jantar, é isso, Curita? Acho que o Álvaro e a Marcinha podiam confirmar, mas tem esse encontro na oficial. Podemos dar essa medalha, desembargador Roque Komatsu, para ele. A medalha principal seria a Manuel Kawashita, mas isso daí, pelo estatuto, só pode ser outorgado durante a convenção latino-americana. Perfeito, Renato. Então, Marcinha, você quer comentar? Acho que seria uma ótima sugestão. Na verdade, a gente estava até conversando isso ontem mesmo, né? O que a gente gostaria, o que a gente poderia dar, né? Entregar para o embaixador, né? Por nos receberem em sua residência oficial, né? O que a gente estava pensando, que lembrança poderíamos dar, né? Para ele. Acho que seria uma excelente sugestão nessa ocasião. Muito bom, obrigada.
Perfeito. Harada-san, eu também meu compromisso, eu vou falar com a Mica hoje, até para lembrar, né, os bolsistas também do Paraguai, que existe, né, a medalha do Manuel Kawashita, que de repente seria interessante se eles pudessem até entregar, né, para a embaixadora, ou enfim, para quem eles, de repente, passando, né, por esse processo, mas eu vou lembrá-la dessa, talvez eles mesmos também não lembrem dessa homenagem, né? Também não quero que eu trabalhe de cunhar medalha, fazer o diploma, entendeu? Você tem todo um ritual para fazer essa entrada. Eu até agora não me inscrevi porque eu estou em dúvida, né? Segundo semestre de setembro até final de outubro, eu estou com a agenda totalmente tomada, né? Então, para mim, seria problemático ficar fora de São Paulo alguns dias, né? Então, por isso que eu não me inscrevi. Doutora Ada, só uma última dúvida. Essa medalha do Manuel Kawashita, né? Isso também é o Raimundo que está com essas medalhas ou não? Essa medalha, eu mandei fazer 6 quando foi instituída. Foram entregues, acho que 4 até hoje, tem mais 2 medalhas. Só que ele tem um diploma que tem que fazer, tem que obedecer o que está no regulamento, está descrito até o tamanho do diploma, né? Então, isso é o mais problemático, né? Mas isso Certo. daí, se você pedir para o Raimundo, ele pode fazer, porque ele deve ter lá no computador esse formato aí para imprimir o diploma, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado, doutora Ada. Bem, doutora O'Hara, a senhora ia fazer alguma colocação, comentário? Não, apenas queria comentar esse encontro internacional do Paraguai, né? Que seria uma ótima oportunidade de a gente conhecer o país. Nós todos conhecemos Peru, Argentina, Uruguai, mas infelizmente Paraguai a gente não conhece, acho que muitos não conhecem. No entanto, o Paraguai é um destino de muitos imigrantes japoneses. Muitos depois da imigração brasileira, eles se estabeleceram, né? E pode-se dizer que venceram, né, na agricultura e estão sendo muito reconhecidos pelo povo e governo do Paraguai. Agora, infelizmente, para nós, na véspera da eleição, acho que está muito problemático de ir. A não ser que se negocie com eles, que se faça uma reunião híbrida, né? Se for online, a gente consegue participar, né? Não sei se essa sugestão pode ser dada, mas, em todo caso, é isso que eu queria comentar. Obrigado, doutora O'Hara. Eu não sei se o Curita está nos ouvindo, se teria você chegou a conversar sobre essa questão do híbrido online? Eles estão vendo até por essa parte da tecnologia, tudo. Eu vou reforçar que o Brasil, né, até mesmo por essa situação, né, a gente sabe que muitas pessoas que não estão viajando e não é que não tem condições, ou não é que muitas vezes a gente tem uma coisa ainda de saúde, né, que eu acho que é uma coisa que algumas pessoas ainda estão se preservando, até mesmo por complicações ou por terem algumas comorbidades, enfim, acho que cada um tem eu acho que a gente tem que respeitar. E como nós já estamos 2 anos, né, nessa vida aí online, eu vou reforçar para eles que, de repente, algumas das atividades, se é possível, né, fazer essa transmissão, né, online, para que as pessoas não só do Brasil, né, de todos os outros países que não podem assistir, não podem ir, a gente possa
divulgar, né, o link, né? Eu vou conversar com ele sim, eu vou reforçar esse pedido nosso aqui até através dessa reunião, né? Aí eu passo para eles. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Por acaso vai ser evento conjunto com o Copani, não? Não, não. A Copani, Harada-san, era para ser esse ano, sim, né? Era para ser nesse ano, só que por várias dificuldades que a comunidade lá está enfrentando, né? Eles estão enfrentando várias, além, né, dessa coisa da crise pela pandemia, eles também estão, a maioria, né, muitos da comunidade Nikkei se dedica à agricultura lá no Paraguai, né? Então, e muitos deles houve agora uma seca, né, muito forte, né, então eles mesmo pediram, né, porque algumas instituições, né, a própria pediu para postergar, então a Copani, que era para ser esse ano, foi jogada para 2024. Então, no próximo ano, 2023, no ano ímpar, nós teremos na Argentina aquela confraternização desportiva Nikkei, né, que é aquela Olimpíadas dos clubes Nikkeis, que vai ser em fevereiro de 2023, está confirmado na Argentina, Buenos Aires, e em 2024 a Copani, Convenção Pan-Americana, vai para Assunção, né? Então, até para aqueles que não vão poder ir esse ano, ainda estão, né, se resguardando, ou por motivos pessoais de agenda, quem sabe então 2024 seria uma outra opção para conhecer o país. Mas vai ser 2024. Isso, Purita, porque a Associação Brasileira de Kensho participou 2 anos consecutivos da Copani. Tinha uma mesa só de ex-bolsistas. Isso aconteceu 2 anos. Mas, na época, eu estava acumulando coordenação do Encontro Nacional e Latino-Americano e mais terceira. Ficava muito pesado. Então, eu pedi para o Noritake Yano para tirar a mesa do Gaimushô. Mas depois eu fiquei pensando, né, com essa debandada da delegação brasileira, eu estava querendo propor para os líderes latino-americanos para não deixar morrer esse movimento aí do Encontro Latino-Americano, eles se acoplarem com a Copani, quer dizer, fazer uma mesa só de debate de questões do Kenshusei, não é? Mas, com a disposição da atual diretoria de dar uma retomada no assunto, eu acho que pode continuar as atividades latino-americanas, assim, independentemente do Copani. Harada-san, uma das intenções, logo do começo dos bolsistas do Paraguai, era, sim, acoplar e fazer junto. Por quê? Eles, não só a comunidade Nikkei no Paraguai, mas do Peru, Bolívia, enfim, de outros países, eles até brincam, que eles falam assim, o Brasil é tão grande, com uma comunidade tão grande, que, por exemplo, o bolsista do Gaimushô é diferente da pessoa que participa, né, das atividades da Copani, é diferente, então tem isso. Só que o que eles alegam nesses países, que eles falam, o mesmo líder, né, presidente que participa da Copani é o que participa da Confra, que foi bolsista do Gaimushô. Então, o que eles estavam se queixando, e até era uma ideia deles a princípio, só que agora vai mudar, porque o que eles estavam falando? Para eles era muito difícil eles irem participar, por exemplo, da Copani, participar do Encontro Latino, então, assim, muitas atividades. Então, era uma proposta não só do Paraguai, né, mas de outros países que pudesse fazer, já que tem a Copani, poderia ter não só uma mesa, Harada-san, mas a Mica, na época, o pessoal do Paraguai, pensou que poderia ter algumas atividades separadas, né? Não só uma mesa, né? Mas poderia ter algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, os jantares, algumas coisas em conjunto, mas algumas coisas separadas. Mas eles realmente decidiram fazer separado, então esse ano vai ser o Encontro Latino, mas quem sabe futuramente, né, a gente possa... Eu acho que todo encontro é válido, né? A gente, de repente, fazer uma discussão, tudo, mas eu vou também conversar com o pessoal que está organizando a Copani, que coincidentemente tem vários ex-bolsistas que estão organizando lá, e a gente fazer essa sugestão de ter uma mesa, um encontro, né? Aproveitar, né?
Essa é uma boa ideia, né? E acho que até para tornar mais rico o intercâmbio entre os países, né? É, porque indo a nossa delegação brasileira para lá, acaba tendo trocas de experiências aí com um grupo maior, né? Da comunidade local, né? Interagindo não só com os Quenchuseis, mas claro, tem muita intersecção, como o Kurita comentou, mas também, cara, existem muitos que não são Quenchuseis e pode ser um intercâmbio interessante. Até pegando esse gancho, eu vi que aqui no chat, né, aqui no Zoom, Daniel, né, Ishihara, né, o Daniel é lá tá em Brasília, né, Daniel? Não, na verdade, eu ia perguntar aqui, desculpa a pergunta assim de surpresa, Daniel. Você podia comentar um pouco aí como é que tá a comunidade jovem Nikkei aí em Brasília, né? Os grupos, como é que estão os queixos? Vocês pode falar um pouco para a gente aí, até para preparar um pouco o clima aí para nossa visita aí em Brasília? Claro, claro. Me escutam bem, Wada-san? Obrigado. Os Quenchussei em Brasília, tradicionalmente, tem menor número, né? Principalmente se a gente for comparar com São Paulo. Normalmente, apenas um por programa sai de Brasília. E em Brasília, a tradição também segue aquela alternância entre um programa Quenchussei mais voltado a líderes envolvidos na política, ou seja, líderes Nikkeis políticos, e um outro programa voltado a líderes Nikkeis com influência na mídia. Então, participei do último programa, que foi de 2019, voltado a líderes Nikkeis da política, né, direcionados à política. A comunidade de Brasília, ela meio que reflete o que acontece na comunidade Nikkei do Brasil inteiro, então temos diversas associações que estão em dificuldades, e aí nesses casos todos, né, os Quenchussei são os que assumem algum tipo de liderança para tentar manter as associações ainda vivas. Como resultado, no meu caso, né, como resultado do programa, voltando ao Brasil, a gente fundou uma rede de empreendedorismo Nikkei, algo que a gente via mais para associações culturais e nada para o profissional Nikkei que se afasta das instituições culturais para buscar algo profissional e de empreendedorismo. E a gente conseguiu juntar, então, essa mesma rede Nikkei do Brasil, tem no Paraguai, na Argentina e na Colômbia, todos fundadores do mesmo programa Gai Musho, cada um voltou para o seu país e fundou isso. E, então, por essas redes, a gente tem tido acesso à realidade das comunidades Nikkeis. Em Brasília, a gente tem também a visita da comunidade culturalmente mais ativa, que é da cidade de Goiânia, a capital mais próxima de Brasília. Então, podemos esperar alguns visitantes também de Goiânia, vindo normalmente em van ou em ônibus, né, mas sempre numerosos nos eventos que acontecem aqui em Brasília, na Embaixada. E a peculiaridade de Brasília, eu diria que é o contato das associações culturais, não só com o empreendedorismo, como a gente vê, bem fomentado em São Paulo, mas também em contato com a política, o que abre muitas portas culturais também, né? A exemplo da Mangateca, que a gente criou na Biblioteca Modelo, né, de biblioteca pública modelo, que funciona aqui em Brasília, serve como padrão para as bibliotecas públicas do Brasil todo. E depois dessa primeira Mangateca, já temos mais 9 casos de mangatecas sendo inaugurados em outras bibliotecas públicas. Então, esse tipo de anúncio com alguma intervenção política que a gente pode esperar aqui no encontro em Brasília. Era isso, Wada-san? Alguma coisa a mais que eu possa contribuir nesse encontro de hoje? Não, que isso. Aliás, só uma outra curiosidade, Daniel. Não dá para ver muito bem, mas atrás de você tem acho que é um quadro, né? Que tem umas espadas e uma foto. A foto conhecida, né? Dos Quenchuseis, é isso mesmo. Ah, tá certo. Essa foto é no Japão? Sim, essa foto foi numa visita. Eu acho que nem todo programa de Quenchusei tem essa oportunidade, né? Essa honra gigantesca de fazer uma visita à residência imperial. Essa foto aqui em cima, então, de branco tá a princesa e o príncipe do Japão, que nos recebeu em sua residência. Então, todos os que estão de preto, com exceção do príncipe aqui no centro,
todos nós, Kenshusei, naquela oportunidade. 7 do Brasil e outros 8 de outras nações da América Latina e Central. Ah, muito bom. Excelente. Senhor Daniel, aproveitando a ocasião, você falou em mangá, mangateca, né? Ai, Saiu agora um livro cujo título é 1000 anos de mangá. Já ouviu falar? não ouvi falar ainda, o Hara-san. Procure nas livrarias, porque esse livro é fenomenal. É muito pesado, tem uns 3 quilos, mas tem material, fotografias, desenho, é uma coisa fantástica. Já encontrei aqui na internet, o Hara-san. Ah, já tem? Deve ser muito bom, né, doutor Ohara? A minha esposa era muito aficionada em mangás, né? E ela recebeu de presente do pai dela. Então, agora que o senhor falou, já vou ler na primeira oportunidade aí. É um livro enorme mesmo, muito interessante. É um livro enorme. Muito bom. Muito bom. Esse tem que estar nas mangatecas, né, Daniel? Todas as 10 mangatecas aí que você comentou. Com certeza. A curadoria foi feita pela Japan Foundation, né, que doou mais de 10 mil livros para a Biblioteca Modelo e seguiu fazendo também doações para as outras bibliotecas públicas do Brasil que aderiram a essa parceria, digamos assim, com a Japan Foundation, com a representação da Embaixada do Japão no Brasil, intermediando, e também a Arém Brasil, junto com a Secretaria Especial de Cultura da Presidência da República. Aí é um movimento conjunto aí, né? Nós, como Kenshusei, Embaixada do Japão, Japan Foundation e Presidência da República. Muito bom. Obrigado, Daniel, né, por falar um pouco da comunidade aí, né, em Brasília e região também. E realmente tem esse elemento político, né, que para nós a gente fica muito distante, né, por estarmos distantes justamente aí do Planalto Central, né? Então, acho que para isso vai ser bem interessante a gente ter esse contato, né, com os Kenshuseis, né, também com a AREM, que você comentou, né, e outras associações que a gente consiga reunir e convidar aí dentro da programação, né, dentro do que for possível na nossa programação. Muito legal. Só para finalizar, eu estarei presente tanto no Encontro Nacional como também no ELA, no Encontro Latino-Americano. E aqui em Brasília será um prazer recebê-los. Podem contar comigo como um local, né, para se tiverem qualquer tipo de dificuldade, imprevisto, tenham já aí meu contato. Estou lá no grupo. Ah, muito bom. Muito bom, Daniel. Muito obrigado mesmo, viu? Contamos com você. Bom, a gente está chegando ao final, né? Estamos aqui há aproximadamente 1h15 e deu para a gente aprender bastante aí sobre os eventos, né? Compartilhar experiências. E aí teria um tempinho, não sei se alguém teria não sei se alguém teria alguma pergunta a fazer, alguma colocação final. Alguém teria alguma pergunta, principalmente os jovens aí, a fazer para os nossos senpais, para os nossos ex-presidentes, né? Eu já fiz a minha pergunta aqui para o Daniel, para a gente se sentir mais imerso aí em Brasília, né, e na comunidade, mas eu não sei se alguém teria aqui alguma pergunta final, alguma colocação. Senão aqui a gente já vai indo para o encerramento. E aqui, então eu ia pedir ao senhor Tomio-san, você poderia fazer aí colocações finais aí para a gente ir para o encerramento desse nosso bate-papo de hoje? Pois não, presidente. Então, antes das palavras finais, gostaria de, apesar de pertencer à diretoria, pedir desculpas, né, de não poder participar desse encontro lá em Brasília, como lá em Assunção, justamente por compromissos políticos que eu assumi de estar ajudando nessa campanha que nós temos
bolsistas também, mas que estão disputando a eleição, e nós vamos estar trabalhando para que haja, né, mais representantes de QEIs, mais ainda da nossa associação, presentes na vida política brasileira. Então, eu não estarei podendo mais, e na medida do possível, estarei auxiliando. Gostaria que você levasse cumprimentos ao seu Mário Cato, que realmente foi uma pessoa que há muito tempo ajuda a nossa associação, e nessa oportunidade eu sei que ele está dando o maior apoio para que essa realização seja marcante lá em Brasília. Então, para terminar, gostaria de agradecer a presença de todos, realmente os nossos CEPAIs, né? Dr. Harada, Dr. Massami, Dr. Ohara, né? E os demais também participantes. Gostaria de dizer, então, que a diretoria que está dando todo esse esforço, que seja assim um esforço que vai produzir bastante sucesso e bastante êxito. Então, muito obrigado a todos e, despedindo, considero encerrado, então, o encontro dessa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Prazer em vê-los. Prazer, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Tomil. Boa noite. Obrigado, Dr. Harada. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Parabéns pelo evento. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, Álvaro e Rodolfo. Obrigado, Sr. Tomil. Boa noite. Encerrando então a gravação, Álvaro.